Queridos, preciosos irmãos amados, na preciosa presença de Cristo. Boa noite a todos, em nome do Senhor, em nome de Cristo, em nome do nosso querido Salvador, aquele que nos buscou, aquele que nos achou, nos formou nele. Queridos, estão ouvindo aí o choro do Lucas? Lucas está com 11 meses. Hoje estamos aqui na casa do Lucas, da Samira e os seus pais amados, o André e a Letícia. Estamos celebrando junto com eles 6 anos da Samira, e o Lucas está ali, ó, preparando para jantar, né? Tem a comidinha bem boa aí sendo dada a ele pela mamãe, está bem ali. E celebrando, né? Celebrando estarmos aqui juntos, Dia dos Pais. Também com muita gratidão ao Senhor, celebrando a Santa Comunhão em Cristo, a coinonia do Senhor, a coinos do Senhor, que são os chamados, né? Aqueles que foram chamados por Cristo, ekkaleo, eclesia. Os chamados são a coinonia, né? Formam a coinos do Senhor. Não é uma casa que forma uma coinos. A coinos é formada pelos que são chamados, né? Os chamados são a casa. Vós sois o templo do Espírito. Vós sois a casa do Senhor. Então nós celebramos pela outorgada palavra do Senhor sobre nós, foi outorgado a nós, dado pela misericórdia e poder de Cristo, a graça, né, de nós sermos esse povo que marca esse último dia. Olá, irmã Alessandra, irmão Daniel, queridos, amados irmãos. Irmão Paulo, né? A família do irmão Paulo, irmã Regina, todos. Estamos aqui, vocês estão vendo aí os aparatos da festa, né, de celebração dos 6 anos da Samira, nossa querida netinha. Sempre a gente está lá em casa, dá aquele oi assim para eles aqui, agora hoje nós estamos aqui. Graças a Deus, né, André? É sim. Uma bênção, Letícia. Está ali o Lucas, então está sendo uma bênção. A Samira já está aí também. A Nancy está bem ali, minha amada esposa. Né? Todos vocês, todos nós, né, ligados nessa mesa do Senhor, em volta do Senhor, que é para nós o pão da vida. Aquele que desceu do céu, o maná de Deus, é o alimento do Senhor, para os seus amados, para o seu povo, né? O alimento de Deus, para a gente prosseguir nesse último dia. É um dia, vamos dizer assim, muito desafiador, esse último dia. A gente tem a revelação por Cristo sobre esse último dia. Se a gente não tivesse, nós teríamos tão somente o que a sociologia pode examinar, né? O que a história, a política, a ciência geral, a teologia geral. Olá, irmão Sérgio! Maravilha! É mesmo, que Deus nos abençoe no entendimento da questão paterna, né? Da questão paterna, da paternidade. Deus nos abençoe, abençoe os homens a perceberem a ministração da sua paternidade,
Que Deus abençoe as mulheres a perceberem a ministração da sua feminilidade e maternidade. A masculinidade, a paternidade do homem, a feminilidade, né, e a maternidade da mulher. Olá, irmão Daniel, querido irmão. Então, essa bênção que o Senhor nos conceda, sim, que o Senhor nos conceda. Mas esse conceder de Deus não é uma mágica, ela é uma revelação na palavra que mexe com o nosso ser, quer dizer, pelo menos Deus quer isso, mexer com o nosso ser, com aquela palavra que fala sobre essas coisas e tem poder, tanto para salvar, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, da mesma forma que salva o que crê, transforma aquele que crê naquilo que a palavra diz ser. Porque é só a palavra que faz isso. A palavra de Deus faz a operação da criação. Ela opera a criação. E ela opera na salvação do cristão, daquele que é de Deus, opera a formação de Cristo em nós. Na paternidade do homem, na masculinidade do homem, na mulher a sua feminilidade, na mulher a sua maternidade. Esse mistério nessa santa comunhão, homem e mulher, né? A sexualidade que Deus deu ao homem e à mulher, o desfrutar de todos os dons dados pelo Senhor a esse ser humano alcançado pela graça de Deus e que exerce a ministração de humanidade, a humanidade conforme Deus, né? A humanidade conforme Cristo, conforme revelada pelo Senhor. Então, quando a gente diz assim, feliz Dia dos Pais, né, o irmão querido que falou sobre isso para nós, irmão Sérgio, todo mundo tem falado bastante essa expressão hoje. Nós queremos muito que essa realidade da palavra feliz, que no grego tem uma conotação muito profunda, né? No grego ela vem da palavra metamorfose, né? Da palavra aqui, que significa uma transformação, né? Uma transformação da pessoa, né? E essa transformação da pessoa, aí sim, ela tem a conotação de feliz. A pessoa é transformada pela mão de Deus. Às vezes é traduzido por feliz, às vezes é traduzido por bem-aventurado, né? Essa é uma palavra que está em Mateus capítulo 5. Bom, está cheio dessa palavra ali em Mateus 5, viu, irmãos? Muita gente conhece essa parte aqui como Sermão do Monte. Todos os lugares onde nós vamos ver bem-aventurados, né, é essa palavra. Macários, de Macar. Irmãos, está aí atrás de mim todas as peripécias feitas aí pela Samira. Hoje foi aniversário da Samira. Vocês estão vendo aí atrás um monte de enfeites do aniversário. A gente está deixando aí, né? Ela celebrou hoje, juntos nós celebramos 6º ano da Samira. Maravilha. Então, queridos irmãos, feliz Dia dos Pais, isto é, Macários. Queremos mesmo que aconteça na vida de cada pai, de cada homem, o exercer da sua humanidade
da sua hombridade, da sua masculinidade, né? Da sua paternidade, da sua autoridade de gente, de humano, dada por Deus, assim como a mulher, porque não é possível a paternidade sem a esposa, né? Quer dizer, perante Deus, as coisas são trabalhadas de uma forma muito profunda e cuidadosa. Nós pedimos a Deus hoje, meus amados, que possamos perceber essa grandeza do sistema binário criado pelo Senhor. Tudo funciona numa espécie de sistema binário, né? Sem isso não dá, né? Então é extremamente importante perceber isso na palavra do Senhor. Por isso, homem e mulher. Homem e mulher. É uma das estruturas do universo, né? Uma das importantíssimas e principais estruturas do universo é homem e mulher. E a humanidade, quer dizer, se esqueceu disso, né? Então, por isso que está sofrendo tanto nas aflições que sofrem, que estão aflitos. Mas Deus continua buscando. Então, e é evidente que somente em Cristo é que é possível ser reconduzido, meus irmãos, sermos reconduzidos a essa dimensão de compreensão. Só em Cristo, né? Porque Cristo é, como diz aqui Apocalipse, capítulo 22, Jesus falou assim, olha só, Apocalipse 22, 13, irmãos. Apocalipse 22, 13. Olá, irmã Érica, irmão Daniel, irmão Sérgio, irmã Alessandra e tantos outros. Estamos aqui em São Paulo, capital, na casa do André, nosso querido filho, a Letícia também. Obrigado, graças a Deus. E aí atrás vocês estão vendo os aparatos da festinha da Samira, né? E isso ficou muito bonito, é um negócio de Frozen, né? Então, eu não estou ficando congelado, mas está aí, todo o aparato. Ela congelou, a Samira congelou em um cubo a cabeça da Nancy, mas agora já descongelou, né? Então está ali o Lucas ali, também no colo, brincando no sofá, né? Então, irmãos queridos, Jesus falou aqui em Apocalipse, no capítulo 22, ele falou assim, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e o fim. Queridos irmãos, o amor de Deus em mostrar isso para nós é maravilhoso. É dado a nós saber aquele que inicia todas as coisas. Em quem inicia, né? Em quem tudo existe de fato, de direito, de verdade, de bondade, de uma direção plena, perfeita, né? E aquele em quem todas as coisas terminam. Nele começa e tudo termina. Não há nada fora dele. Então isso é maravilhoso para nós. Evidente que aqui também em Apocalipse 21, no versículo 6, a gente precisa ler, precisa perceber, deixar o Senhor falar com o nosso coração. Ó, irmãos, diz assim, ó. Assim, disse Jesus ainda, tudo está feito. Irmãos, tudo que tinha que ser feito para que a obra de Deus fosse concluída, a história fosse concluída, tudo chegue ao seu termo corretamente, tudo está feito em Cristo, tudo está feito. Aí ele continua, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, disse Jesus, eu. É claro que, aí ele continua assim, ó, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, que é ele mesmo. Quer dizer, a fonte que sacia
e que satisfaz, mas também não é só isso, que alimenta, que dá vida, dá água da vida, que dá condições a gente de perceber as dimensões reais de todas as coisas. Então, é o querer a quem, como diz aqui, ó, a quem tem sede. A gente está vivendo uma época que as pessoas estão sendo desviadas da fonte, né, que é Cristo. Desde o Éden ali. A gente vive uma época de luta para o diabo, para o dragão, a serpente, o maligno, né? E alcançou o ser humano para isso. Ele conseguiu fazer a cabeça do ser humano. O ser humano foi contaminado e anda na história nessa oscilação, né? A deriva, né? Ele vive a deriva, sem rumo. Mas Deus busca o ser humano. Agora, os cristãos, nossa comunhão aqui, irmãos, em Cristo, para celebrar o Senhor, clamo muito ao Senhor que pelo menos esses restantes a gente não esqueça, né? Nós estamos celebrando que de fato a gente quer estar na fonte da água da vida, recebendo de Cristo a sua palavra. Quando Jesus encontrou um povo ali em Mateus, está registrado aqui, Mateus 19, quando Jesus encontrou um povo, aqui está escrito assim, vamos ver, Mateus 19, olá meu irmão Pedro, Mato Grosso, lá de Mato Grosso, e os queridos pais que temos tanta saudade de vocês, né? Deus abençoe. Todo mundo que está entrando aí, eu tenho que falar assim, esses aparatos todos aqui é a festinha da Samira, viu, irmãos? É uma beleza. Teve hoje um grande momento aqui. E continua, até a Samira falou, mas já acabou? Não, não acabou, né? Está celebrando. Estamos celebrando. É uma bênção, viu, irmãos? 6 anos, hein? 6 anos. Lá estamos vendo uma escrita de 6 anos, que é maravilhoso, né? Irmãos, Jesus encontrou um pessoal aqui em Mateus 19 e ele disse a eles assim, no versículo 4, Mateus 19, 4. Oi, Samira, vem aqui, chegou aqui, vamos ver, Samira está preparada. Vem para o lado de cá, assim, ó. Ela se preparou. Ela foi lá, daqui a pouco ela vem. Ela está lá se preparando. Não quer vir agora? Quer vir no vovô? Vem aqui um pouquinho só para a gente falar um oi para a turma aqui. Hoje é aniversário, né? 6 anos. Olha só. Olá, pessoal. Vamos dar um oi para a turma assim, ó. A Samira é a minha preciosa ajudadora aí, porque ela que começou com a história de falar que o pessoal tinha que dar um like, não é isso? Galerinha, né? Galerinha de casa. Por que tá aparecendo o Olaf aí? Aparecendo o quê? Porque tá atrás de você, meu amor. O negócio da Frozen? Tá tudo ali, ó. Eu tô percebendo que tá aparecendo o Olaf aí na imagem. Tem um monte de... sim, aquele bichinho. É esse daqui, né? Aqui, cadê ele? É ele ali. Eu posso mostrar lá? Ó? Pode. Ela ganhou uma LOL aí, ó. Então tá bom, né? Foi legal isso daí. Ela tem uma máscara, eu acho. Parece uma máscara. Não se assustem. Né? Mas 6 anos, né, Samira? Que maravilha. Já comecei com 6 anos. Já começou com 6? A Samira, outro dia, entregou a vida a Jesus, não foi? Foi maravilhoso. Ela foi lá para a professora e falou. Ela chegou lá e falou mesmo. Ela falou, eu entreguei minha vida a Jesus, professora. Ela falou, que legal. Eu quero sair. Pode sair. Ela saiu, foi embora para lá. Obrigado, viu, Samira? Valeu, parabéns. Parabéns. Lembrem os irmãos que a palavra parabéns, tanto quanto a palavra feliz, quanto a palavra bem-aventurado, vem do grego makarios, pão. Né? Deveria, cada dia, as pessoas serem abençoadas com esse entendimento, que significa alguém que é como se fosse uma preciosa matéria-prima, e que o artesão eterno, ele mexe com aquela matéria-prima, mexendo e transformando do jeito que ele quer. Isso é Makarios, né?
Então, quando a gente fala assim, parabéns, ô irmão Jaison, e também homem de Deus, o irmão Jaison, e também a Patrícia, mulher de Deus, sua esposa, e os amados Esther e Pedro, o menino do coração. Né, Pedro? Olha aí, ó, corações para você. Maravilha. Eu sei que ele está mandando corações também. É isso aí, né? Então, queridos, né? Parabéns. A palavra é importantíssima. Feliz. A palavra também é importantíssima. Tem gente que fala assim, feliz Natal, feliz aniversário, feliz Dia dos Pais. Então, assim, a formação dessa frase precisa ser abençoada no coração das pessoas, para que ele abra o seu coração e diga assim, Deus, me faça dessa forma, mexa comigo como o Senhor somente pode fazer, e faça eu ser aquela pessoa que só Tu podes fazer ser, né? E me conduzir do jeito que só Tu podes fazer conduzir. Então, Macários, então sim, a palavra feliz, ela alcança a sua completude, ela alcança o seu fim, seu objetivo, seu propósito, seu significado, né? A palavra parabéns, a mesma coisa, a palavra feliz, a palavra bem-aventurado, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente lê Mateus 5, tem que ter esse entendimento, né? Esses entendimentos que o Senhor revela a nós foram esquecidos pelos crentes. Foram esquecidos pelos crentes. Em Mateus 19, versículo 4, Jesus está fazendo uma pergunta assim. Não tendes lido que o Criador, né, desde o princípio os fez homem e mulher? Não é? Então, meus irmãos, sobre a questão do Dia dos Pais, oi mãe, olha nós aqui em São Paulo, né? Hoje não estamos lá em Floripa, nós estamos aqui em São Paulo, mas então é isso aí, está sendo uma grande bênção aqui na casa do André, na casa da Letícia, Samira e Lucas. Deus abençoe aí, mãe, fique firme no Senhor. Todos nós vamos ficar firmes no Senhor, né? Aí, firmes na rocha, né? Firmes no sentido assim, todo o meu entendimento, todo o meu pensamento, toda a minha vontade, porque a vontade da gente, ela sofre impacto, a vontade, porque aí a gente tem decisões, o tempo inteiro, irmãos, a gente tem decisões. Então, as decisões estão ali, a vontade está aqui. Aí sofremos impacto para que as nossas vontades imperem sobre qualquer outra ideia e que seja então feita a nossa vontade. Então, assim, é um grande risco, um grande perigo quando é assim, né? É precioso demais ser conduzido à vontade de Deus, né? Então, a nossa vontade, ela fica sob a vontade de Deus. E então a decisão que a gente vai tomar sobre qualquer coisa, ela está de acordo com a vontade de Deus. E vai ser construída uma vida conforme a vontade de Deus. E isso quem pode produzir em nosso coração é Deus, meus queridos, é somente Deus. Não há poder religioso que faça isso, né? Por isso que lá em Apocalipse, a gente leu agora há pouco aquelas palavras. Jesus é o alfa e o ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22. Né? Apocalipse 22. Ó, o Lucas está fazendo a maior bagunça ali do lado, né? Mas tudo bem, deixa estar. Ele tem 11 meses. Ele aí, ó, tá fazendo essa bagunça. E Apocalipse 21, a gente viu que Jesus disse: todas as coisas estão feitas.
E no versículo 5, Jesus disse assim, faço novas todas as coisas. Quer dizer, tudo que existe só pode ter uma qualidade absolutamente perfeita e boa em Cristo. É Ele que faz. É Ele que faz. Queiramos nós sermos conduzidos assim, né? Mas os homens se esquecem, os cristãos se esquecem, irmãos queridos. O esquecimento de Deus, o esquecimento das coisas como são feitas pelo Senhor, é uma das lutas do ser humano. Está aqui em Mateus 19, versículo 4, Jesus encontra lá o pessoal da mais importante rede de conhecimento, né, teológico, intelectual, lá em Israel, e eles estavam lá num debate, fariseus e tal, estavam num debate. E Jesus diz assim, será que vocês não se lembram mais? Né? Vocês não estão lembrados como é que Deus fez? Será que vocês não... Isso passou da cabeça de vocês? As perguntas deles. E o debate acadêmico, teológico, nos dias de Jesus, era polarizado em dois segmentos e nenhum deles era verdadeiro. Nenhum deles. Os dois que tinham. Né? A gente vai ver hoje uma polarização, vamos dizer, uma multipolarização. Multipolarização. Os embates exegéticos, né? Os embates hermenêuticos, os embates apologéticos, o pessoal gosta muito de apologética, né? Nos dias de hoje. E o pessoal nem sabe mais o que é apologética, biblicamente falando. Apologética sempre passa a ter uma conotação de um pastor falando com um padre, né? Um padre falando com uma pessoa de uma outra seita, um pastor falando com alguém de outra seita, né? Ou pastores debatendo sobre doutrinas diversas das denominações, aí vira assim, ou ateu, né? Debatendo com o pastor. Tem muito isso lá nos Estados Unidos. E o Brasil, como sempre, ele se apega a essas modas, né? Ele se atém a essas modas, né? Que não tem sentido nenhum. Ó, esse daí é o Lucas, eu vou fazer... Ele está querendo falar, Está se pronunciando. Né? Ele está falando alguma coisa. Você quer falar mais alguma coisa, Lucas? Quer? Tá bom. Ele está dizendo que é isso. É isso. Está concordando. Está falando amém. Amém. Oi? Quer sentar aqui? Pode sentar. Regiane, Deus abençoe também, irmã Regiane, toda a sua casa aí, família. Então, apologos. Irmãos, apologos. Onde que aparece a palavra apologos? Eu sei que a maioria dos crentes não querem nem pensar nisso, né? Eles não sabem e não querem saber. E alguns até ficam chateados com quem sabe, né? Mas o que vai fazer? É uma luta. E aí a maioria se esquece. Né, irmãos? Estão vendo aqui em 1 Pedro 3, versículo 15, está escrito assim, ó, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quer dizer, a coisa mais preciosa que precisa estar no nosso coração é Cristo. Que luta! Para muitos crentes é o trabalho dele, a denominação dele. Né? Muitos crentes perguntam para a gente assim, quando a gente está conversando, eu dei aula em faculdade teológica por 9 anos, praticamente, 8 anos e meio, 9 anos, de 2000 a 2009, né? E depois eu frequentei muito livrarias evangélicas e os irmãos me conheciam. A primeira coisa que a gente ouve quando a gente encontra com irmãos, a pergunta é a seguinte, assim, ou vão lá em casa bater na porta, assim, a gente fala de Cristo para eles, eles falam assim,
qual a igreja que o Senhor é? Né? Então, essa pergunta já revela uma distância de Cristo muito grande. Você está falando de Cristo para alguém, ele já pergunta qual a igreja que você é. Na mente dos cristãos, ser um cristão é ser de alguma igreja, não é ser de Cristo. Ser de Cristo é um acidente geográfico da coisa, né? É um acidente aí da coisa. Mas a pergunta já revela essa distância de Cristo. E aqui em 1 Pedro 3, versículo 15, ele tem uma palavra assim: santificai a Cristo em vosso coração. Quer dizer, Cristo precisa ocupar o lugar santo, ser santo em nosso coração. Ele é o único que é santo e é o único que deve estar no nosso coração. Não é uma denominação, nem existe denominação, não existe igreja no nosso coração, no mundo, não existe igreja na Bíblia. Não existe a palavra eclesia, que não tem nada a ver com igreja. Olá, irmã Sônia! Olá, Mauro! Estamos aqui, o pessoal de Santa Catarina aí, né? Uruçanga. É isso aí. Deus abençoe, né? Feliz domingo. Lembra da palavra feliz, falei agora há pouco, né? Depois, se não ouviu, por favor, dá uma voltadinha para dar uma olhada ali, né? Mas estamos agora em 1 Pedro 3, santificai a Cristo em vosso coração. Quer dizer, o nosso coração foi feito por Cristo. Nossa vida, nosso ser profundo, nosso ser espiritual, pneuma, nosso ser volátil das vontades, foi a psique humana, a volatilidade humana foi feita por Cristo, né? A somática, o corpo foi feito por Cristo, né? Ontem a gente estava vendo um documentário aí que o André mostrou, uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, chama O Corpo. Uma coisa lindíssima de ver aquilo ali, né? Todo aquele funcionamento, na mesma hora lembra para nós o Salmo 139 ali. É uma maravilha aquilo ali, né? Então tudo isso foi feito por alguém que tem muito poder, que tem muita competência, né? Que tem muita capacidade. É Deus. Então ele é o único que deve ocupar essa centralidade absoluta no nosso coração. Não é uma igreja, não é uma religião. Essas coisas que afastam Cristo, qualquer coisa que afasta Cristo dessa centralidade, você entra por uma via que desumaniza você, que tira a tua humanidade, tira a tua condição de percepção de todo o raciocínio pela verdade e por aquilo que é de fato a via por onde nós devemos pensar e raciocinar, né? Então, essa via reta, essa via verdadeira, ela só acontece quando, de fato, Deus está ocupando o lugar central. Aí os pensamentos, o modo de vida, vão seguindo uma diretriz que vem de Deus, né? Mas é quase impossível hoje em dia falar com cristãos para que ele deixe as suas igrejas, deixe as suas denominações e sigam Cristo. O que nós estamos dizendo aqui em nome de Jesus é que a pessoa tenha a fé em Cristo. Tenha fé em Cristo. Ter fé em Cristo não significa que você faz um acordo assim, daqueles meio ajeitados, deu um jeito de ficar numa igreja ou numa denominação e Cristo está junto nisso aí. Ele não está, porque ele jamais criou algo assim, né? Cristo é o noivo e a noiva é o povo que ele chamou. Então, 1 Pedro 3,
santificai a Cristo em vosso coração. Está vendo aqui? E aí, estando sempre preparados para responder. Olha só, responder. Essa palavra aqui é apologos. Apologos, apologética. O que é apologos, meus queridos restantes, os que sobraram, que têm fé em Cristo? São poucos que sobraram. Então é para esses poucos que a gente está junto celebrando. Apologos é apologos, duas palavras, né? Ó, apologos. Todo mundo sabe a palavra apo e todo mundo que eu quero dizer, os cristãos, né? Que estão em Cristo. Apo vem depois, pode ser a palavra apocalipse. Tá vendo? Apologos, que isto é, logos é a razão. Logos é Cristo. O Logos se fez carne, está lá em João. Então, apologos, apo significa revelação, revelação como Apocalipse, revelação daquilo que estava oculto, Apocalipse. Apo, revelação daquilo que estava oculto. Apologos, revelação do Logos. Então, revelação de Cristo. Então, estando sempre preparados para estar revelando Cristo. 1 Pedro, meus irmãos. Por isso que a tradução que estamos fazendo, chamado Ata, ela vai traduzir aqui não assim responder. Responder é muito fraco para apologos, não é fraco? Né? Não, irmão, é fraco. Aí parece que você está formando uma academia de gente capaz em teologia ou filosofia, coisa assim. Mas, na verdade, a palavra não é responder. A palavra é você estar sempre preparado para revelar a Cristo. Porque, de fato, se Cristo está santificado em teu coração, que é a afirmação anterior, vai acontecer que tu vai estar revelando Cristo, sendo um Cristo. Sendo um Cristo. Você é a casa de Deus, não é um templo, não é uma igreja, não é uma denominação, isso não existe na Escritura. O que existe é que o verbo de Deus se fez carne. Irmãos, é tão lindo acompanhar a história de Deus na terra, quando ele fala, ele começa a formar o seu povo, e por ser Deus que formou o povo esperava em Deus. É igual quando alguém de fato ama alguém. Quando alguém de fato ama alguém, aquela pessoa fica esperando aquela pessoa. Ele não vê a hora de estar junto. É muito óbvio. Então, Deus se chama a si mesmo de o amante eterno. Aquele que ama de tal maneira. Esse que ama de tal maneira, ele criou um povo para si. E por conta desse ato de criar esse povo que está em Cristo, Deus só pode criar um povo. E assim, só pode no sentido assim, que Deus de fato cria um povo para si em Cristo. Se não for em Cristo, não é povo de Deus. Então, ao criar esse povo anela por Cristo com paixão. É igual um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa. Eles se amam tanto que, igual Cantares, tem que ler Cantares de Salomão, mas não é ler, né? Deixa a palavra de Deus mostrar a você esse sentimento de anelo, de vontade de estar junto. Isso daí é a vontade pelo Messias, é a vontade do Messias por nós. Em Cantares ele fala assim, na revelação, Deus diz assim que o noivo de Cantares, ele tem saudade de mim, diz a noiva. A noiva diz assim, ele tem saudade de mim. Eu sei que é difícil hoje em dia, porque a maioria não vê a hora de sair de casa, agora deve estar uma lamúria total, porque ninguém pode mais sair de casa. Esse fique em casa, para muita gente, é uma desgraça. Por mais que as propagandas da televisão fiquem dizendo assim, fique em casa, hashtag fique em casa. Hashtag.
né? Fica em casa. Melhor coisa que tem é ficar em casa. Por causa do corona vindo. É, o corona vindo. O corona vindo. Já ouviu falar em corona vindo? Tem que ficar em casa. Então, esse negócio de ficar em casa, ninguém tem mais saudade de ninguém. Importante por causa que é super importante. Tá todo mundo sem máscara. Então, é o seguinte, gente. Tem... Ficar sem máscara. Voltou. Se você ficar sem máscara, vai pegar corona. O corona vem, pá. Né? Mas a gente dá uma borrifada nele de álcool gel nele. Né? A gente entra dentro de um tubo de álcool gel. A gente sempre tem que passar álcool gel e lavar as mãos quando chegar em casa. Isso mesmo. E usar máscara. Faz assim, pega um plástico, entra dentro e sai andando pra rua. Né? Irmãos, assim, isso é brincadeira, irmãos, brincadeira. Né? Não, essa parte aí, nós temos que ter muito cuidado, porque o ato de ter saudade, de mim, o meu amado é meu e ele me ama tanto. Então, ficar em casa é maravilhoso quando tem amor. Né? O amor. E essa questão do amor apaixonado, o amor... Aqui, pronto. Deixa eu chegar mais para cá, eu não estou acostumando aqui. Mas tudo bem, vamos seguindo. Esse monte de botão igual a vozinha é muito... Fecha tudo, né? Então, irmãos, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Essa palavra é extremamente preciosa porque ele tem vontade de estar junto. Cristo formou o seu povo. Irmãos, quem é de Cristo, que está vendo, está assistindo, estamos em comunhão, quem é de Cristo, precisa ter a percepção de Cristo. Isto é, Cristo formou um povo e esse povo tem saudade de Cristo. Então, se ele tem saudade de Cristo, ele não vai se ligar com religião, ele não vai se ligar com denominação, ele não vai se ligar com qualquer outro órgão que tem aí, que foi criado a partir, principalmente, do ano 250, 300, por ali, para frente. O povo de Israel se prostituiu consigo mesmo. Ele adorou Jerusalém. E muitos cristãos, até hoje, aproveitam essa Jerusalém que está lá, né, feita a partir de 1948, e adora aquela Jerusalém. E adora aquele povo que se chama judeu hoje. Né? Enfim, essas coisas estão atrapalhando. Mas muitos cristãos também acabam se prostituindo com os cristianismos que foram montados aí pela história, nos últimos 18 séculos. E assim ficam, né? Mas santificai a Cristo em vosso coração. Santifica a Cristo no teu coração para que apologos aconteça, para que haja em ti a manifestação de Cristo, que é o propósito, o significado, a grandeza de vida que Deus tem para cada um de nós, que apresenta os atos de Deus dentro da história. Aí a gente chegou juntos, nós chegamos juntos, só que o ser humano se esqueceu disso. Ele se esqueceu, os crentes se esqueceram disso. Né? Mateus 19, versículo 4. Não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher, nesse caso aqui? Né? Se esqueceu. Eles não sabiam. Aquelas duas correntes de debate teológico apologético nos dias de Jesus, as duas estavam erradas. Tanto os fariseus que achavam algo, quanto os fariseus que achavam outro algo, os dois estavam errados. E então Jesus tem que chamar a atenção deles, para que eles pudessem ser conduzidos ao princípio. Irmãos, não tendes lido que o Criador, desde o princípio... Quem é o princípio, irmãos? Acabamos de falar isso.
Desde o princípio. Na verdade, eu acabei de falar aquilo que já está escrito, né? Apocalipse 22, Jesus falou, eu sou o princípio. Então, quando você... Isso aqui, irmãos, é uma lição importantíssima. Quando você lê a palavra princípio na Escritura, ou fim, nessas formulações aqui, é Cristo. É Cristo. Isso é uma quociente de revelação que a palavra princípio, arquê, em grego, passa a ter. Arquê não é simplesmente um princípio arqueológico. Ele é um princípio que contém em si um quociente de revelação feito pelo próprio Cristo. Isto é, foi Jesus que disse, eu sou o arquê. Está escrito lá em Apocalipse 21, 22 e 21. Eu sou o arquê. Então, significa assim, Jesus está dizendo, Deus fez homem e mulher desde o arquê. Quer dizer, desde eu. Desde mim. Foi a partir de mim, foi eu que fiz. Né? Evidente que os crentes esqueceram disso. A gente vê aqui, desde o princípio, né? De Gênesis até aqui, eles já tinham se esquecido disso. E daqui até hoje, se esqueceram de novo. Né? Se esqueceram de Cristo. Não sabe mais que Cristo é aquele que deve ser o princípio e o fim. Não tem nada nesse meio outro. Né? Então, irmãos, a chegada de Cristo ao mundo, em Marcos 1, que a gente viu aí, Marcos 1, a chegada de Cristo ao mundo, Marcos 1,14, ele fala assim, o Kairos está aqui. Quer dizer, o Kairos está aqui. Chegou a estação de Deus. Agora começou o fim. Quer dizer, começou o último dia. O último dia. Chegou o fim. O que é o fim? É Cristo. Chegou o fim, que é Ele. Então, o tempo, tudo que tinha que acontecer já foi feito. Lá em Apocalipse a gente viu. Tudo foi feito. Apocalipse 21, 6. Se tudo foi feito, não tem mais nada para fazer além de Cristo. Você não tem que construir templo, não tem que fazer denominações, você não tem que fazer templo lá em Jerusalém. Jesus não tem que sentar lá para ficar julgando 1000 anos. Não tem, já foi feito tudo. Tudo significa plenitude, né? Então, queridos, Ele é a plenitude. Os crentes precisam ter um cuidado agora de compreensão profunda desse Jesus Cristo para a gente viver esse último dia. E essa compreensão está naquele andar. Se tem que andar dentro de alguma coisa, você tem que andar dentro do reino de Deus. Porque o que chegou não foi uma religião, foi o reino de Deus. Olha assim, ó, o Kairos está aqui, o reino de Deus chegou. Né? Quer dizer, o reino de Deus é o domínio de Deus. Esse domínio de Deus não é uma religião, meus irmãos, mas o povo parece que não consegue acreditar nisso. Todo domingo ele vai lá para a igreja dele. Não existe igreja na Bíblia, mas ele vai. Né? Então ele precisa sair fora de tudo isso e começar a crer em Cristo. Não adianta ele dizer que crê em Cristo e vai num lugar que não é de Cristo. Não adianta. Né? É como Jesus falou para os fariseus, sua boca até fala de Deus, mas o seu coração está longe de mim. Né? Aí eles não gostaram. Então, crentes em Cristo, precisam seguir Cristo. Né? Esse ato, assim, de andar no reino de Deus, leva a nós lá para Gênesis 1, e nessa questão do Dia dos Pais. Né? Nessa questão do Dia dos Pais. Bom, antes de ir para Gênesis 1, eu quero só ir para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Irmãos, Mateus 6, começaram a ouvir Jesus falar de Deus, aí eles falaram assim, então, ensina a gente a orar. Né? Outro dia nós pensamos juntos em Mateus 6,11, quando Jesus falou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso, isto é Cristo, irmãos, não é pedaço de pão.
né? Não é pedaço de pão. Pão nosso significa Cristo. Né? Uma vez Jesus multiplicou, na verdade 2 vezes, multiplicou pães e o pessoal queria continuar comendo pão. E até ele falou, será que vocês não entenderam ainda? Que eu sou o pão da vida. Então era um sinal para ele. Né? Então essa palavra aqui é o pão nosso de cada dia. Evidente que Jesus falou que os alimentos, as coisas, demais coisas serão acrescentadas. Não precisa ficar preocupado se você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não é que você não vai fazer nada, ao contrário, buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa estar sob as diretrizes de Deus e as responsabilidades e as sublimidades que esticam e afinam a tua vida no modo ético, no modo estético, no modo moral, no modo tradicional, naquilo que vai formar as leis, naquilo que vai formar uma condução de vida. Então, é claro que isso é muito maior do que o que o próprio ser humano construiu ao longo da história humana. É muito maior. Né? Então, aí, Jesus aqui no versículo 9, aí já é o 9, ele fala assim, ó, vocês devem orar assim, Pai nosso. Então, existe um Pai. Meus queridos irmãos, existe um Pai. Jesus está revelando que esse Pai que nós temos, ele não está na terra, ele está no céu. Ele está no céu. Né? Esse Pai que está no céu tem o direito de paternidade sobre nós e sobre tudo. Né? Então existe um Pai que chamou a atenção nossa, da mesma forma em Êxodo, que a gente deve honrar o pai e a mãe. Êxodo 20. Êxodo 20 diz assim, honre teu pai e tua mãe. Né? Isso é uma bênção. Ele está tentando dizer assim, é tão precioso, vocês estão aqui me honrando. Então, no caso, eles tinham sido libertos do Egito, tinham sido libertos da escravidão, estavam andando com Deus, estavam assim dignificando o Deus eterno. Então aí Deus diz a eles assim, tá bom, da mesma forma que vocês estão me honrando, honra também teus pais. Quer dizer, os teus pais significa, né, honra teu pai e tua mãe. Né? Isto é, um homem e uma mulher. Alguém que assumiu e anda na sua masculinidade como homem e como pai, a sua paternidade. E alguém que é feminina, uma mulher, que anda na sua feminilidade como mulher. Né? E os dois ali cumprem a sua missão de família, de pai e mãe. E, então, honra a teu pai e tua mãe. Né? Então, essa condição que está ligada no céu, em honrar a Deus e ao mesmo tempo honrar o pai e a mãe, né, leva-nos a perceber que toda a criação do mundo, a partir de Gênesis, que culmina exatamente com homem e mulher, meus irmãos. Né? Então, quando a gente fala assim, Feliz Dia dos Pais, precisa ter uma ampliação disso daí no coração, né? de cada pessoa. O que significa? Eu posso entender Dia dos Pais do modo comercial, eu posso entender assim. Eu posso entender do modo da sociologia, né? Ou das teologias, das religiões, ou das compreensões familiares, ou dos emocionalismos. E hoje em dia tem gente que fala que até animais formam famílias. Tem gente que fala isso, animais formam famílias. Então, o absurdo, a aberração das afirmações. Né? Hoje tem gente que fala que homem com homem é uma família, e tem um lá que é pai e outro é mãe, quer dizer, então a usurpação, o estelionato dos significados, a destruição do significado verdadeiro para a colocação em tudo aquilo que não é o nome daquilo que é, isso é um dos sinais da maior rebelião anti-humanidade e anti-Deus, antitética, que existe na história da humanidade. É uma desgraça humana. Né? Então, é preciso ter muito cuidado com
a compreensão de mundo, a compreensão de vida, o que significa de fato, o que significam as coisas. Não para você sair perseguindo ninguém, não é para sair perseguindo, mas para ajudar as pessoas a se voltar para a verdade, né? A se voltar para Deus, para andar no caminho correto, naquilo que é certo, para que sejam abençoadas, né? Pelo Senhor, por aquele que é o Criador. Então, meus irmãos queridos, a missão humana. Oi? Estão preparando a ceia. Que maravilha! Isso é uma bênção. Porque já né? vai passando a hora. Vai passando a hora. É preciso preparar a ceia, realmente. Ó, estão ali, ó, estão preparando. Isso é maravilha. Irmãos, quando puder, faça uma leitura de Gênesis 1 e você vai perceber esse trabalhar de Deus de uma forma muito cuidadosa, binariamente trabalhando na criação, né? Binariamente trabalhando na criação. A obra da criação nesse sistema. E culmina justamente... Oi, Lucas. Ei, que maravilha. Né, Lucas? Oi. Tá, pode deixar aqui, tá bom? Obrigado. Um pro papai. Muito bom. Um pra vovó. Um para você. Aí, Um pra mim. legal. E Isso, vai colocando pra aí. mamãe. Vai pra mamãe, isso mesmo. Eu cortei uns 6 pãezinhos pra variar. Legal. Samira está preparando ali a ceia, viu, irmãos? Irmãos, tem que ter um cuidado muito profundo e uma atenção santa, né? Olha só que maravilha. Obrigado, viu? Muito obrigado. Foi uma bênção você preparar. Está sendo uma bênção. É que sempre passa a hora. Já tem que estar pronto, né? Tá ótimo. Irmãos, criou Deus os céus e a terra. Céus, terra, né? Céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas e luz, dia e noite, tarde e manhã, firmamento e águas, águas e águas, águas e águas, firmamento e céus, água e terra, parte de água e parte seca. A terra vai produzir relvas e sementes, frutos e sementes conforme a sua espécie. Firmamento. Deus criou os luzeiros para separar o dia da noite, né? Dia da noite, como sinais temporais, calendário temporal. E para iluminar a terra, dia e noite. O luminar maior, o sol. O luminar menor, a lua. Luminar maior, sol, o dia. Luminar menor, a lua, noite, né? Estrelas para iluminar a terra. As águas serão povoadas com seres viventes. Os ares serão povoados com aves. A bênção para todos esses seres criados é a bênção da fecundidade. É a bênção da fecundidade, não é a bênção do sexo. Irmãos, o sexo só é possível com humanos. Os animais, nós estamos vivendo época hoje que o pessoal humaniza os animais, né? Então ele chama os animais de família, chama os animais de irmãos, chama os animais de filhos, chama os animais de produzir com sexo. Eles não fazem sexo, eles têm instinto de fecundidade. É o instinto de fecundidade. A parte de sexo só acontece na humanidade. Na humanidade. Os animais, eles têm o instinto de fecundidade. Né? É claro que falar sobre isso hoje é quase uma aberração, é um sacrilégio, porque realmente o pessoal tem
tem essa maneira de ver, foi absolutamente deformada, conforme Romanos 1 fala, né? A mente foi levada a um modo bizarro de entendimento de vida, né? A Terra, então, a Terra vai produzir seres viventes conforme a sua espécie, isto é, os seres viventes, eles produzem outros seres viventes conforme a sua espécie, isto é, fecundidade, eles são fecundos, né? Só que o ser humano, sem Deus, ele olha o ato da fecundidade nos animais e chama de sexo, né? Tem até estudo, sexo dos animais, isso não existe. Não existe sexo dos animais. Existe fecundidade animal. Sexo é algo para a humanidade, para o ser humano, né? Então, e nessa fecundidade existe uma bênção de continuidade particular para os seres viventes. Isto é, há uma continuidade, uma bênção de continuidade que contém neles, como nas plantas, como na relva, sementes, como nas árvores, contém sementes em si mesmos para a continuidade. Isso é uma bênção de continuidade. Fecundidade e continuidade, né? A humanidade já muda tudo. Quando se fala em humanidade, muda tudo. A gente tem aqui no capítulo 2, já entra no capítulo 1 mesmo, né? 1, 26, muda tudo. 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aí já muda tudo. Em nenhum lugar, em nenhum animal, em nenhum mineral, né? Em nenhum ser vivente, Deus fez assim, colocando naquilo a sua imagem e semelhança. Não, o único que foi assim é o ser humano, né? Aí as pessoas perguntam, mas se Deus fez isso no ser humano, por que o ser humano é tão mau? Ele é tão mau por causa do pecado, não por causa de Deus. As pessoas não conseguem entender, porque esquecem também de examinar o diagnóstico de Deus. O pecado deformou a humanidade a tal ponto que a humanidade não tem mais um dia de paz na história após Gênesis 3. Não tem mais paz, né? Assim, fora de Deus, não tem mais paz. E, ao mesmo tempo, deformou todo o entendimento da vida, do que significa a vida, do significado. É evidente que se você deformar o significado, você vai deformar o propósito e a finalidade. E você vai misturar tudo em algum momento na história, como está acontecendo hoje. Né, irmãos? Então, feliz Dia dos Pais tem que ter essa compreensão da identidade, tanto de Deus, quanto de tudo que existe, quanto da pessoa do pai, quanto da pessoa da mãe. Porque ele só é pai porque ele tem uma esposa. Ele é um homem exercendo sua masculinidade, a sua perfeita saúde espiritual, psíquica e física, junto com a sua esposa, igualmente mulher, que agora tem na sua feminilidade, na sua condição de feminina, e eles são marido e mulher, esposo e esposa, e aí então eles têm filhos, então eles são um pai e uma mãe. Na forma como o ser humano foi criado para ser assim, e abençoados por Deus. Então, Gênesis 1, 26, a gente vê a mudança total na narrativa, né? Gênesis 1, 26. Mas, no entanto, culmina com o sistema binário até então apresentado já. Quer dizer, tudo Deus montou em forma binária. Quando chega no ser humano, ele forma binário também. Homem e mulher, isto é, tudo que existe já está preparado para esses elementos, homem e mulher, nas suas condições em administrar o mundo. O mundo é administrado pelo homem e pela mulher, por esses dois, na sua condição de estar em comunhão com o Criador. E aí é natural lidar com todo o sistema mundial e universal, porque nessa forma foi criado tudo igual eles são. O universo, ele tem uma similaridade com a humanidade. Ele tem uma similaridade com a humanidade.
e nessa similaridade a humanidade, agindo como humanidade, vamos dizer assim, plena, que é a humanidade em Deus, ele vai conseguir lidar com todo o progresso, todo o processo e progresso humano, da forma correta. Por isso que Deus diz aqui, irmãos queridos, no versículo 26, tenha ele domínio sobre tudo que existe. A narrativa vai chegar ao versículo 27 dizendo, criou Deus e abençoou. Então Deus criou o homem e abençoou o homem e a mulher. Né? Ele criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não foi nada fora disso. O que é fora disso é uma deformação da mentalidade humana, dentro do pecado, da degeneração. Né? Mas Deus quer que o ser humano seja abençoado exatamente na forma como Deus nos fez, na forma, na condução dentro do conteúdo da sua palavra, né? E Deus os abençoou no versículo 28. E Heloísa, maravilha! Como vai na França? Está tudo bem? Vou falar um pouco francês agora com a Heloísa. Vocês estão vendo aqui atrás um monte de coisa de aniversário. Quem não entender francês, depois traduz. Né? Aniversário de Samir. Você aí, Luiz, nós estamos formando um grupo de fazer grotte-grotte. Depois eu explico o que é grotte-grotte. Grotte-grotte. Irmãos queridos, é assim, o ser humano foi abençoado, né? Homem e mulher. Homem e mulher, irmãos, tem uma complexidade eterna. Complexidade eterna. Tem a complexidade também material, a complexidade temporal. Estão explicando aqui agora o que é grotte-grotte. A Nancy está explicando, porque eles não estão sabendo. É o pessoal de França. Eu aprendi com aquela menininha, tua sobrinha, viu? A tua irmã também, que falou para ela. Faz grotte-grotte ali. Aí ela foi lá e... né? Nos bichinhos. Né? Então é isso daí. Mas que coisa, está acordado até agora, irmã Luiz. Aí já é tarde, já deve ser 1h da manhã. Aqui, bom, quem não entendeu francês, depois fica sem entender. Irmãos, Deus, no versículo 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, isto é, complexidade eterna, a sua imagem, a imagem de Deus, significa eternidade. Irmãos, eternidade. Se o corpo já é algo complexo, imagina a completude, a complexidade que é esse ser eterno. Somente Deus para trabalhar essas grandezas dentro do ser humano. Eclesiastes 1 diz assim, se você tentar viver a vida tão somente por aquilo que você vê debaixo do sol, você será vão, é uma vanidade, tudo é vão. Você não vai ter a grandeza de humanidade existindo como ser humano, você vai perder a tua humanidade. Né? Eclesiastes usa o termo debaixo do sol. Debaixo do sol é uma gíria hebraica, que significa o existencialismo. Se você tomar a tua vida pelo existencialismo, pelo humanismo, pelo ateísmo, ou seja lá por ismo que for, fora de Deus, vai ser uma miséria. Então o ser humano tem uma complexidade eterna, a mulher tem uma complexidade eterna. E também tem uma complexidade material e temporal, então, para viver dentro do tempo. A gente é tanto um elemento eterno quanto um elemento material e temporal. Nós vivemos duas coisas, essa dualidade. Nós vivemos como nós somos seres para a eternidade, como a gente também consegue viver dentro de um lugar material e temporal. A gente consegue. Daqui a pouco alguém parte. É uma tristeza muito grande. Mas se a gente não tiver as informações da parte de Deus sobre essas questões,
da partida do ser humano, o que acontece, o que é a morte, né? Quem que venceu a morte, as pessoas vão ficar apenas vendo, a única coisa que eles veem vai ser o cemitério, e vai ser uma desgraça. Somos seres sexualizados. Dentro da bênção complexa de Deus, há a questão sexual no ser humano, né? E a questão sexual é uma das questões mais profundas e benditas que existem numa celebração de toda a comunhão que existe lá no espírito, lá na vontade e lá no corpo. E eles então, homem e mulher, se unem e celebram aquela celebração sexual. Tem muita coisa a falar sobre isso, não vai dar tempo de falar hoje, né? Mas a gente pode falar outro dia. Vale a pena depois cada um dos irmãos meditarem em Hebreus 4:12, quanto Salmo 139, sobre a complexidade humana, né? O Salmo 51 e 32 também, né? Aí, criou Deus e os abençoou. Então, irmãos queridos, homem e mulher, isto é, masculinidade e feminilidade. Reconhecimento de Deus, reconhecimento da identidade de cada um é extremamente importante a nós como cristãos, como povo de Deus. Reconhecer Deus e reconhecer a identidade de cada um como Deus nos fez. Por incrível que pareça, pelo meio da história, os próprios cristãos têm problemas quanto a isso. Já falamos hoje várias vezes sobre isso. Efésios 2 é extremamente importante nesse ponto. E Efésios 5, né? Nós vamos descobrir em Gênesis 2:23 a missão humana, né? A missão humana. Isto é, homem e mulher. Esse elemento humano como binário, homem e mulher, que se completam e formam um na administração de toda a obra da criação de Deus, conforme a palavra de Deus, né? O ser humano celebra realmente, nessa forma, o Criador, quando vive assim. Por isso que está escrito aqui que o Senhor terminou a sua obra e então preparou a celebração. O sétimo dia é a preparação da celebração, que é a celebração de Cristo. Cristo é o Shabá, meus irmãos. Cristo é o Shabá, não é um dia da semana que é um Shabá. É evidente que tem um dia da semana que chama sábado, mas a celebração em Deus, quando você está ligado na questão Deus, você está celebrando em Cristo. Então, a caminhada humana, ela sempre é conduzida a Cristo. Vem de Cristo e a celebração é apontar para Cristo, porque caminhamos para Cristo, em Cristo e para Cristo, né? Então, essa saudade de Cristo está no coração daqueles que foram alcançados por Cristo. Então, a celebração acontece. Não é uma reunião religiosa, é uma reunião de celebração de Cristo. Porque a gente ama Cristo somente, não tem religião no meio, não tem nenhuma coisa que não é da palavra de Deus no meio, nada. A gente quer totalmente, de todo o coração, que o Senhor nos ensine, nos mostre, nos leve, nos conduza. E então a celebração, ela é legítima. É igual uma relação sexual. Ela é legítima quando tem toda essa comunhão desde Deus, de um homem com a mulher. O casamento deles é isso aí. Quando o espírito se casa, o psique se casa, o pneuma, o psique e o soma. E então eles celebram a sua comunhão, né? Entende? Não tendes lido? Há um Deus e Pai que habita no céu e nos revelou sobre ele pela pessoa do Filho eterno, que é Cristo. Vamos celebrar o Senhor, irmãos. Não vou falar mais nada.
Irmãos, agora é bom a gente celebrar o Senhor. Ô, irmã Zilba! Que bênção os irmãos aí de Paraíba. Agora eu vou só dar uma... Aqui, ó. Lá está. Ó, se preparem aí. Ô, Lucas, você está fazendo bagunça? Se prepare que eu vou te mostrar. Ali, cadê? Cadê a dona Samira? Olha o Lucas! Olha o Lucas! Uhul! Tá na hora. Lá está a Samira. Muito bem, Samira. E a dona Letícia. E o nosso querido André. E a irmã Nancy. Minha bela esposa. Que maravilha. Então, meus irmãos, deixa eu ver aqui. Sabe quem que picou o pão, vô? Vô, sabe quem picou o pão? Quem? Eu. Você que picou o pão? Que maravilha. Muito bem. Irmã Zilma, Deus abençoe os irmãos de Paraíba do Sul, os irmãos todos que estão em todos os lugares. Agora, como diz o Senhor, nós, a casa do Senhor, que somos nós, coinos de Deus, vamos, em forma de coinonia mesmo, celebrar, como está escrito em Mateus 26. Notem aí que Jesus pegou o pão, todo mundo pode pegar o pão. Foi, só um pouquinho. Primeiro é o pão, né? Jesus falou assim, o meu corpo, ele vai ser entregue por vocês, né? Esse pão foi cortado, e é um pão cortado, mas o meu corpo vai ser cortado. Oi! O meu corpo vai ser cortado. Isto vai ser separado, repartido. Da mesma forma que vocês vão comer esse pão agora, vocês vão também poder comer de mim. Cada pessoa durante toda a história, até o dia que eu chegar, pode me receber. E agora nós estamos celebrando isso mesmo, que Cristo é acessível como pão do céu a todo aquele que nele crê e quer que ele transforme a sua vida do jeito só que ele pode fazer. Então a gente está celebrando que ele tem poder para fazer isso, né? Então vamos celebrar comendo o pão. Querido Senhor, todos nós, aqui na casa do André, da Letícia, da Samira, do Lucas, a Nancy e eu aqui juntos, e todos os irmãos que estamos como coinos, como casa do Senhor, em tantos lugares agora, celebrando o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, aquele que tem esse poder maravilhoso na criação e na formação da gente, nessa nova vida que o Senhor nos dá, e o dia que nós vamos encontrar com o Senhor no céu, que vai chegar, como diz a Tua palavra, amanhã. Então, Senhor, celebramos, como o Senhor nos deu a graça de poder celebrar esse amor que o Senhor tem por nós e que o Senhor nos deu no coração para a gente também poder Te amar. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus pegou o cálice e falou sobre o seu sangue derramado, né? Que é uma vez só, para sempre, para toda a eternidade, aquilo que faz acontecer o perdão dos nossos pecados, que faz acontecer a regeneração, a salvação, enfim, tudo aquilo que Cristo só pode fazer nele, foi feito. E agora nós estamos celebrando aquilo que já está acabado, está maravilhosamente feito, e que nos guarda e não tem poder que pode tirar mais a gente das mãos do Senhor. E ao mesmo tempo ele falou isso, né? Que a gente celebra até chegar aquele dia, aí depois acabou, a gente vai estar no céu, né? Essa celebração então é uma celebração do momento que vai ser mais ou menos assim, ó, todo mundo aí, nós aqui, juntos no céu. Já pensou isso? Isso é maravilhoso. Jesus vai, quando a gente estiver lá, ele vai olhar para nós e dizer assim, vocês me honraram, fazendo aquilo como a fé, o sinal de que vocês de fato estavam comigo e sabendo que esse dia ia chegar, e chegou, né?
Então, meus amados, como o Senhor ensinou, vamos celebrar. Querido Senhor, é precioso o falar do Senhor. É preciosa a Tua palavra, é preciosa, Senhor, demais, acima de toda o entendimento, o ato do Senhor, que nos tocou, nos alcançou e continua tocando e alcançando pessoas em toda parte, Senhor, tirando as escamas dos olhos, do coração e renovando, dando a Tua vida para aqueles que creem em Ti, Senhor, e dando a eles a percepção de que não precisamos mais nada, porque Tu és o Senhor, Tu és o único Senhor e Salvador. E o Senhor está nos dirigindo conforme Teu querer para sermos o Teu corpo da noiva santíssima até encontrarmos com o Senhor no céu. Abençoa, Pai, todos os irmãos agora em tantos lugares, cada um nas suas casas ou onde estiverem, Senhor. Abençoa nessa hora todo esse Teu corpo, porque nós temos saudades de Ti, Senhor. Nós Te amamos por causa do Teu amor e nós Te queremos, Senhor. E queremos aquele encontro precioso. Senhor querido, nós juntos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, né? Ah, muito bom, muito bom. Oh, valeu. É isso mesmo. Queridos, Deus abençoe todos, né? Vamos fazer um tchau então, né? Aí, vamos virar aqui, soltado aqui. Samira, pode fazer um tchau pra turma. Maravilha. Tchau, deixa lá. Deixa o like, né? Deixa o like. E ativa o sininho, não é isso? Né? O sininho é isso, né? Faça sua inscrição no canal. Lá está a irmã Nancy fazendo tchau também. Ali está o Lucas. Mais bagunceiro. O mais bagunceiro da noite. Ganhou o título, o prêmio da noite de mais bagunceiro. Pô, sabe aquele pão quando a gente chorou? Sim. Eu peguei. Pegou? Maravilha. A irmã Letícia fazendo tchau também. E o irmão André. Muito obrigado, André, mais uma vez. Imagina, muito bom, né? Muito bom estar aqui junto. Amém, amém. Amém. Tchau! Tchau, povo de Deus. Deus abençoe. Você fez um baita de um furão aqui. Foi mesmo. Olha o que o Lucas mordeu hoje, ó. Lucas mordeu. Lucas mordeu, você vai fazinho. Queridos. Mordeu! Muito bem, muito bem. Amamos vocês. Orem por nós, pela tradução da Bíblia, por tudo, para que a gente tenha sempre os recursos de todo tipo aí para a gente seguir firmes. Deus abençoe irmãos que eu vi aqui o nome e outros também que eu não vi e também irão acessar no futuro. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, vamos continuando essa semana. Sejam bênçãos onde os irmãos estiverem. E em nome de Jesus também, semana que vem, no domingo, nós estaremos em casa, assim, espero, em nome do Senhor, transmitir de lá. E vamos nos reunir de novo, né? Qualquer coisa, podem entrar em contato, tá bom, queridos? Deus abençoe. Aí.